nome, número, se é do 2A, 2B ou 2C, vamos lá? Então, a chamadinha aí no nosso chat. Podem colocar o nome no... Isso, valeu, Bia. Quando vocês estão fazendo isso, eu só vou retomar um pouquinho a aula passada, tá? Na aula passada, a gente começou a falar sobre Renascimento, a gente falou algumas características, e nós vimos Maquiavel. No Moodle, eu coloquei para vocês um link para o Quadrinhos de Maquiavel, que eu acho que é um quadrinho que consegue sintetizar bem a filosofia política de Maquiavel, explicar um pouco o contexto que ele está vivendo, e apresentar algumas características do Renascimento. Vocês chegaram a acessar o documento, o arquivo? Podem falar, tá, gente? Pessoal, vocês chegaram a ver o documento? Ô, senhora, eu vi, mas também o Leandro da minha sala tá falando pra você aceitar ele. Quem? O Leandro da minha sala, falando pra você aceitar ele. Mas ele não tá aparecendo aqui para mim, Felipe. Tá, vamos responder ele aqui. Fala para ele entrar no link de novo. Vou tentar entrar no link de novo. Bom, pessoal, deixei o quadrinho lá do Maquiavel para vocês. Na aula de hoje a gente vai falar de mais um filósofo que é dentro desse contexto de filosofia política, mas ele é mais voltado para ética e moral também. E aí a gente vai começar a falar do Francis Bacon, que é como que vai ficar a filosofia da ciência nesse período. E como tem gente que não está conseguindo entrar, eu vou dar uma atualizada na página. Rapidinho, já volto aí, galera. Só um minuto, tá? Pronto, acho que agora foi todo mundo, né? Turma, então, como eu estava falando, na aula passada a gente começou a falar do Renascimento, a gente falou de algumas características. Vocês estão me ouvindo, né? Pessoal? Estão aí? Tá. A gente começou a falar de algumas características do Renascimento e também a gente falou de Maquiavel. Hoje a gente vai falar de Montaigne, que é um filósofo também da política, mas ele é mais voltado para a ética e moral. É interessante Montaigne porque ele escreve em forma de ensaios pessoais, assim, de experiências pessoais que vão fazer certas provocações. Então, é um novo formato da literatura também. Ele é importante não só para a filosofia, mas para esse novo estilo de literatura. E aí a gente fala de Francis Bacon também, que é um filósofo da ciência, tá? Eu vou começar a compartilhar com vocês aí o PowerPoint que eu preparei para a aula de hoje. Se alguém quiser fazer alguma pergunta ou interromper por alguma dúvida, pode ficar à vontade e falar, tá? Eu prefiro até que vocês façam isso aí do que deixar para o final, tá? Então, tá começando a compartilhar. Compartilhou aí, turma? Bom, vamos lá. Então, essa é a segunda parte aí da nova ciência do racionalismo, que a gente vai começar falando aí de Montaigne, Michel de Montaigne, tá? Ele vai trabalhar mais a questão da ética e da política no próprio período que ele vive, que é o Renascimento, mas fazendo provocações, um novo estilo literário aí, que são os ensaios. Então, ele nasce e morre na França, ele está dentro do contexto renascentista da França, tá? Ele era rico, também, igual o Maquiavel, né? Seu pai era um rico comerciante de vinho, o qual teve a oportunidade de proporcionar-lhe educação esperada. Ele viajava com o pai quase toda a Europa aí para poder vender esse vinho, né? Tinha esse comércio de vinho. Aos 13 anos de idade, falam que ele sabia mais o latim do que o francês, embora o francês seja uma língua moderna para o período, né? Tinha acabado de ser consolidada. E Montaigne ficou famoso pelos seus ensaios, que é dividido em 3 livros, escritos entre 1580 e 1588.
Nesses ensaios, ele fazia uma certa provocação aí, principalmente pelo contexto da expansão comercial marítima e pela descoberta de novos povos. Então, ele fazia uma crítica, assim, dos julgamentos que as pessoas faziam sobre determinadas culturas. Isso vai ser interessante. Então, ele vai surgir aí num cenário de guerras religiosas e dessas conquistas comerciais. Dessas experiências que ele tem com o pai, viajando pela Europa, entendendo um pouco mais essa cultura, ele vai escrever essa obra chamada Ensaios, que são 3 livros separados, tá? Então, ele vai falar que o homem se pretende escapar à sua limitada condição humana e transforma-se numa besta. Por que isso? A gente tenta se sentir confortável no mundo fazendo essas expansões comerciais e marítimas, só que acaba agindo como selvagem em relação aos povos que estavam sendo descobertos. Para Montaigne, tudo é uma questão de limites, do uso da razão, da moral e da ética. Então, o ceticismo, o que é o ceticismo? Só para relembrar que a gente viu isso no primeiro ano. O ceticismo é aquele que coloca tudo em dúvida, né? Então, o ceticismo de Montaigne situa-se do lado oposto do otimismo do humanismo. Então, enquanto tinha esse movimento renascentista do humanismo que via o ser humano como centro das coisas, capaz de agir, capaz de fazer as coisas, já o Montaigne coloca tudo isso meio que em dúvida. Até que ponto o homem vai com tudo isso, né? Até que ponto a razão pode dominar a natureza, mas pode também dominar os outros homens. Então, o ceticismo dele situa-se do lado oposto aí do humanismo e nos primeiros tempos de renascimento, tá? Ele vai fazer essa crítica aí ao novo homem que está surgindo e até que ponto ele pode dominar os outros e dominar a própria natureza. Então, os pensadores estoicos também, que a gente viu lá no primeiro ano do ensino médio, que é uma das escolas helenistas, né, vão influenciar diretamente também aí o Montaigne, e as inspirações dos estoicos relacionadas à questão de colocar tudo em dúvida, suspender o juízo, é muito forte nos ensaios de Montaigne. A sua tese, a tese do Montaigne educativa, visava a formação do juízo particular e moral, mais do que o juízo científico. Por isso que a gente vai ver 2 momentos. A gente está falando de filosofia política, de ética e moral, e com Francis Bacon a gente começa a entrar em ciência, tá? Para Montaigne, a filosofia é a arte de conhecer para aprender a viver bem e a morrer bem. Então, você questionando, colocando em dúvida aquilo que você aprende ao longo da sua vida, passando pelo juízo crítico aí, você também vai morrer bem. O que seria o morrer bem para Montaigne? É não carregar nenhum peso moral, nenhum peso na consciência ao longo da vida. Em suas viagens pelo mundo aí com o pai, ele alerta para o principal entrave do bom entendimento do comportamento dos outros povos. Então, eu falei que ele vai fazer uma crítica em relação aos novos povos que são descobertos, que é a incapacidade de cada pessoa colocar-se no lugar da outra. Olha que atual, né? A gente estava falando um pouquinho antes da aula aí, a Manu colocou que é se colocar no lugar do outro, exatamente isso, né? Então, Montaigne já alertava que o nosso juízo, que a nossa ação, a gente acaba não se colocando no lugar da outra pessoa. Então, isso já vem, ó, essa questão já aparece em Montaigne no período do Renascimento, tá? Toda a filosofia do Montaigne aí está condensada num lema que ele manda até cunhar numa moeda, tá? Esse lema é um lema socrático, que é QGCG, que é o que eu sei, né? O que eu sei dessa vida, e como que eu posso julgar o outro, como que eu posso falar sobre as coisas que estão em minha volta. Então, ele vai mandar cunhar em uma moeda esse lema. Esse lema explica-se pelo ceticismo, que é colocar tudo em dúvida. Será que eu sei realmente isso que eu estou dizendo? Até que ponto minha razão pode ir sobre esse assunto? Então, trata a filosofia como saber presunçoso. A presunção é nossa doença natural e original. E a filosofia, em seus altos voos metafísicos, é apenas o produto da vaidade humana. Então, para o Montaigne, ele também faz uma crítica à própria filosofia. Porque quando a gente começa a construir, né, aí já no período do final da Idade Média com Tomás de Aquino, até o próprio Maquiavel, agora a gente vai falar do Francis Bacon também, eles vão começar a construir filosofias prontas e acabadas. E aí o Montaigne fala que isso é uma presunção, porque essas filosofias prontas e acabadas que nos são dadas podem também ser colocadas em dúvida. Então, eu vou falar que a filosofia é uma presunção humana também, que tudo deveria ser colocado em dúvida. Essa força da dúvida de Montaigne vai influenciar também o Descartes, que é o filósofo da nossa próxima aula, que é o filósofo da dúvida, tá? Então, a razão, pensa Montaigne, não pode alcançar certeza alguma, mas o homem tem que se acostumar a viver na incerteza e suportá-la estoicamente, aquela tranquilidade da alma, suspendendo
o juízo. Então, alguns pensamentos aí que o Montaigne coloca nos seus ensaios, né? Duvidar, negar mesmo não é deixar de aprender. Então, colocando as coisas em dúvida é que a gente vai buscar a verdade sobre essas coisas. Por diversos meios chega-se ao mesmo fim. Então, se você, por diversos meios, por diversas questões, chegam naquele ponto, é sinal de que aquilo é verdade. As ações julgam-se pelas intenções. Uma mesma linha de conduta pode levar a resultados diversos, porque nem sempre o resultado depende só de quem age, também tem todos os fatores externos, e o homem não cede ao trem a glória que conquistou. Isso aí está relacionado um pouco à questão do poder e à questão da vaidade humana, né? Mesmo que você tenha, o tema da vaidade é muito forte em Montaigne também. Então, mesmo que você tenha ajuda dos outros para conquistar um poder, que é o caso lá que a gente viu de Maquiavel, aquele que chega ao poder vai falar que ele conquistou por si mesmo e vai esquecer de todos os outros, né? Tem a ver com o tema de que se é melhor ser amado ou melhor ser temido. E uma crítica que ele faz também é sobre a hipocrisia do ser, né? O que o homem está se tornando nesse período? Ele vai fazer uma crítica em relação a isso. Então, o Michel de Montaigne, em seus ensaios, principalmente nesse sobre a vaidade, né, que é o da vaidade, procura visualizar a hipocrisia do ser quando os filósofos propõem regras que excedem a nossa prática e a nossa própria força. Isso é uma crítica também ao próprio Maquiavel. Ele diz: vejo frequentes vezes proporem-nos modelos de vida que nem quem os propõe, nem os seus auditores têm alguma esperança de seguir, ou, o que é pior, desejo de fazer. Da mesma folha de papel onde acabou de escrever uma sentença de condenação de um adultério, o juiz rasga um pedaço para enviar um bilhetinho amoroso à mulher de um colega. Também é uma crítica à própria Inquisição, né? Você pode perguntar, mas nesse período ainda tinha Inquisição? Sim, em alguns estados absolutistas ainda a Inquisição era muito forte, principalmente Portugal, Espanha e França, tá? Então também é uma crítica aos próprios juízes da Inquisição que faziam determinadas condenações, o adultério era uma das condenações, e no próprio papel que ele escreve a condenação de adultério, ele manda um bilhete para sua amante. Então é uma crítica que ele faz em relação a essa hipocrisia, a esse modo de agir. Sobre o Montaigne, é interessante vocês observarem naquilo que o homem moderno europeu estava se tornando. Então, essa é a principal crítica que ele vai construir. Pessoal, até agora, tem alguma dúvida? Tudo certo, professora. Pode falar. Você pode repetir de novo por que ele é um pouco oposto ao humanismo? Que você comentou no... Sim, até volto lá no slide. Espera que eu saí para poder voltar. Porque assim, bom, vou encontrar o slide agora, mas vamos lá. Todo o humanismo ele estava centrado na questão do homem ser o centro, né? De você poder usar a sua razão para poder explicar as coisas que estão em sua volta. O humanismo coloca o homem no centro. E aí, pelo fato de colocar o homem no centro, a própria racionalidade também fica no centro. Só que o homem começa a usar essa racionalidade para conquistar os outros povos. E o Montaigne vai criticar exatamente isso, que os outros povos não deveriam ser conquistados, deveriam ser compreendidos. As pessoas deveriam se colocar no lugar do outro e não julgar pela própria cultura. É muito forte essa questão da gente julgar uma determinada cultura através da nossa, é muito presente em Montaigne. Tanto é que ele lê um texto sobre a primeira conquista aqui da América, né? E aí nesse texto fala dos povos indígenas que viviam aqui na América, que eram como se fossem selvagens, bárbaros. E ele vai fazer uma crítica, porque os europeus estavam julgando os povos da América através da sua cultura, mas não estavam conseguindo compreender aquela cultura que vivia ali. Então, o humanismo coloca no centro o homem, mas coloca no centro o homem europeu, a cultura do homem europeu, só que tem que ser levado em consideração todos os outros homens. Essa é a principal crítica em relação a esse humanismo, essa centralidade do homem dentro da cultura do Renascimento. Deu para entender? Sim, valeu, senhor. Beleza. E tinha uma outra dúvida aqui no chat, deixa eu dar uma olhadinha, peraí. Foi da Júlia, né? Não entendi essa parte da hipocrisia. Julia, isso aí diz respeito mais à questão da ética e da moral de Montaigne, que ele fala que as pessoas, elas, sim, falam, né, sobre como agir, como devem ser as coisas, mas não agem daquela maneira. Então, uma crítica que ele vai fazer também são os próprios juízes da Inquisição, ou ainda os auditores, né, da Inquisição que andavam nessas cidades que estavam
que estavam começando a se consolidar, os grandes centros urbanos, e aí ficavam julgando, né? Só que elas julgavam o outro, só que elas agiam de maneira errada também. Por isso que no texto dele da Vaidade, ele fala que o juiz que condena o adultério, né, no próprio papel onde ele escreve a questão do adultério, ele corta um pedacinho e manda para sua amante, né? Então eu julgo, mas eu faço exatamente aquele erro que eu estou julgando no outro, né? Também tem essa questão de não se colocar no lugar do outro, não levar em consideração que todos nós somos humanos e passíveis de erro. Então essa é a questão aí da hipocrisia humana, tá? Deu para entender, Julia? Deixa eu abrir o chat aqui. Valeu. Então, vamos lá. Agora a gente vai começar a mudar um pouco, né? A gente ainda está no Renascimento, só que em vez de falar um pouco sobre a ética e moral e a política, a gente vai falar da filosofia da ciência. Essa é a parte que é importante para vocês aí que caem em vestibular. Não que Montaigne e Maquiavel não sejam, né? Também são, mas o que cai com força aí no vestibular é a parte da filosofia da ciência no período do Renascimento, que é Galileu, e aí os racionalistas e os empiristas, tudo bem? Galileu e Francis Bacon, os racionalistas e os empiristas. Então, vamos lá. Então, eu falei para vocês na hora aí que as universidades europeias já estão se consolidando. A gente já tem a Sorbonne na França, a gente tem a Universidade de Bolonha na Itália, e elas começam a fazer experiências científicas. Só que, por exemplo, um cientista na Itália faz uma experiência física ou da química e chega a um resultado. Um outro cientista na França faz uma experiência também da física e da química, chega a um outro resultado. Com a criação da imprensa, eles começam a trocar artigos, né? Então, aquilo que está sendo desenvolvido numa universidade, as outras pessoas começam a ter contato, a entender o que está sendo desenvolvido na outra universidade. Com essa troca de artigos, com essa troca de conhecimentos, vai começar a se criar determinadas hipóteses e teorias para as pesquisas serem feitas nas mesmas condições de temperatura e pressão. Tanto é que até hoje, nos exercícios de física e química, tem lá, né, um aviso quais são as condições de temperatura e pressão, porque senão eles chegariam a resultados diferentes, é claro. Então, a ciência começa a se consolidar nesse período e as universidades ganham um grande peso aí, tá? Isso vai ser importante. Só que a Inquisição ainda está lá. Eles não vão aceitar tão fácil as respostas dadas pela química e pela física. Então, a gente vai ter um embate aí entre a Inquisição, a religião, né, e essas ciências que estão se consolidando, tudo bem? Então, a gente vai falar um pouquinho aí de razão, experiência e as bases da ciência moderna, e da ciência que nós temos hoje mesmo, tá? Começam a surgir aí, só que vai ter uma briga bacana entre racionalismo, empirismo e também essa questão da Inquisição. Então, sobre a transição do pensamento no período moderno, o filósofo e historiador Alexandre Coré observou. Turma, guardem esse nome, tá? Alexandre Coré é um historiador e filósofo russo, franco-russo, que ele escreve bastante sobre esse período e é um dos queridinhos aí para cair nos textos de vestibular, tudo bem? Então, guardem esse nome aí. Ele tem um livro chamado Do Mundo Fechado ao Universo Infinito. Como assim? Mundo fechado é o período medieval, cada um em seu feudo, com a sua vidinha tranquila, não tendo muitas relações humanas, porque você quase não sai do seu feudo. Quando o Renascimento, com aquelas características da expansão comercial marítima, de você poder olhar para o céu para se guiar, a criação dos centros urbanos, as pessoas começam a sair dos seus feudos, irem para esses centros urbanos, as relações humanas começam a ter maior participação, né? Então, a gente sai do mundo fechado para um universo infinito, que a gente pode questionar, que a gente pode estudar, que a gente pode usar a razão para poder pesquisar e construir essas teorias e hipóteses científicas. Então, o próprio título do Alexandre Coré diz muito sobre esse período, tá? E ele cai bastante aí em vestibular. Então, tem um trecho que ele fala o seguinte: o homem perdeu seu lugar no mundo, ou mais exatamente, perdeu o próprio mundo que formava o quadro de sua existência e o objeto de seu saber.
e precisou transformar e substituir não somente suas concepções fundamentais, mas as próprias estruturas do seu pensamento. Como assim? Quando a gente sai do período medieval e vai para o Renascimento, no período medieval a gente tem um mundinho bonitinho, fechadinho. Deus criou, ele é pai, ele é criador, você tem que cumprir aqueles dogmas que são impostos pela Igreja Católica. Só que a partir do momento que esses primeiros cientistas e as universidades começam a se consolidar, eu posso colocar tudo isso em questão, né? E eu observo que isso é uma questão de fé e não uma questão de razão. Então, a gente perde, o homem medieval, nesse processo de transição do Renascimento, aí, ele perde esse ponto fixo que ele tinha de tudo certinho e fica um pouco perdido no período do Renascimento. E agora, quem eu devo seguir? A fé ou a ciência? Eu devo acreditar nas estrelas, no céu, que é infinito, ou que acima de mim está um Deus? Então, tudo isso começa a ser colocado em questão e tudo isso mexe muito com todos os tipos de pensamentos do ser humano, tanto em questões políticas, como éticas e morais também, porque agora, se Deus não está mais acima de mim, por que eu preciso de cumprir aqueles mandamentos, os dogmas da Igreja Católica? Então, a gente sai de um mundinho fechado e vai para um universo cheio de possibilidades, cheio de dúvidas, e que vai mudar muito o pensamento do ser humano, tá? Isso é importante vocês perceberem. Ok, turminha? Pessoal, vocês estão aí? Vocês estão vivos? Acordados? Tudo certo. Ao Beleza. vivo também. Tá, fala comigo, senão eu fico aqui falando e me empolgo. Então, voltando lá pros slides. E essa parte eu adoro, né? Então, me empolgo mesmo. Então, nesse contexto aí que vão surgir alguns problemas e conceitos fundamentais da filosofia moderna e contemporânea também, tá? Agora a gente começa uma linha para chegar até os dias de hoje, que vai ser a busca de um ponto fixo, já que o ponto fixo não é mais Deus, a Terra não é mais o centro do universo, a gente não tem mais geocentrismo e sim heliocentrismo, o mundo como representação. Até então a Igreja Católica me dava o mundo como criação, mas agora eu posso representar esse mundo através de expressões matemáticas, eu posso representar esse mundo através de experiências da química, da física, e a procura de um método para poder estabelecer essa ciência e deixar ela quadradinha em todas as universidades que estavam sendo feitas pesquisas, tá? Então, a gente começa aí com Francis Bacon. Quem que foi Francis Bacon? O que ele vai fazer de importante? O professor Boni chama ele de Chico Toicinho também, tá? É ridículo isso, mas tudo bem. Ele vai realizar uma obra científica de inegável valor, que é usada até os dias de hoje. Isso vocês viram com o Andreoli. O Bruno, ele deu aula de química para vocês no primeiro ano? Química ou física? Turma? Química. Então, lá no primeiro ano, ele não fala sobre a metodologia da investigação da química, lá, logo no comecinho. Ele não explica para vocês sobre a investigação científica e o método indutivo dentro da química? Pessoal? Hello? Sim, senhora. Alô, senhora. Mesmo que você não pode ver um negócio ali atrás. Exatamente, então é sobre esse período que a gente está falando, tá? Eu e o André, a gente discute muito sobre essa questão aí do método indutivo, a investigação científica, como que surgiu a própria química e a física também, né? Então, ele é com Francis Bacon, tá? Ele vai criar um método indutivo de investigação científica, ele vai publicar esse livro, então várias pessoas vão ter acesso, para poder deixar a ciência um pouco mais quadradinha em todas as universidades que estavam se consolidando. Então, atribui-se a ele também a criação do lema saber é poder. Quanto mais conhecimento, quanto mais sabedoria, mais ciência um Estado tiver, mais poder de controle ele vai ter, não só sobre as pessoas, mas sobre as questões de saúde, saneamento básico. Olha só o que a gente está vivendo, né? Então, conhecimento, você ter tecnologia desenvolvida mesmo, pesquisa científica, valorizar isso é também um tipo de poder que revela a sua firme disposição de fazer dos conhecimentos científicos um instrumento prático de controle da natureza com vistas à expansão da prosperidade humana. Então, olha só que mentalidade mais contemporânea, né, que tinha o Francis Bacon diante do momento de coronavírus que a gente está vivendo. Investir aí em tecnologia e pesquisa científica. E aí ele vai criar uma teoria, que é a teoria dos ídolos, mostrando quais foram os erros humanos para que a ciência não se consolidasse até aquele momento e como que a ciência deveria caminhar a partir dali, né? Então, o que seria essa teoria dos ídolos? Ídolo vem do latim, eidolon, que significa imagem, simulacro ou fantasma, tá? Então, Francis Bacon usa essa palavra ídolo como sentido específico de erro enraizado, uma falsa noção, um preconceito e um hábito mental que a gente acaba caindo em erro.
Então, quais são esses ídolos e como que ele vai desenvolver essa teoria? Então, a sua obra Novo Órgão, aí, que seria um novo instrumento para a própria ciência, ele destaca 4 gêneros de ídolos que entorpecem a mente humana e prejudicam a ciência até então, que seria o ídolo da tribo, né, que são as falsas noções provenientes das próprias limitações da natureza da espécie humana, que seria os limites do uso da nossa razão. Por exemplo, a teologia era colocada junto com a filosofia. Se a nossa razão é incapaz de responder sobre a existência de Deus, por que colocar ela no âmbito da ciência, deixar ela para o âmbito da fé? Então, ele vai começar a fazer essa diferença sobre os limites do próprio uso da razão humana, tá? Então, aquilo que a razão não pode explicar, não cabe dizer que aquilo é ciência. Aí a gente também tem ídolos da caverna, que tem base ali na teoria do Platão mesmo, né? Que seriam as falsas noções do ser humano como indivíduo. Quando um ser humano está fazendo uma pesquisa científica e toma aquilo como uma verdade, só que aquilo ainda não foi profundamente pesquisado com o uso da razão, cai aí no erro, dizendo que aquelas sombras, né, ainda sem ter uma comprovação, são as verdades das coisas. A gente tem aí o ídolo do mercado ou do foro, que são as falsas noções provenientes da linguagem da comunicação. Quando um artigo é publicado e outra pessoa lê aquele artigo científico, ele dá uma interpretação. E isso é um erro de linguagem, de repente a pessoa não conseguiu passar aquilo que ela realmente queria. Por que isso acontecia? Porque ainda não tinha um método de criação de uma teoria ou de uma hipótese. Tá? Então, as pessoas escreviam isso de maneira que elas achavam melhor maneira possível, né? A gente também tem o ídolo do teatro, que são as falsas noções provenientes das concepções filosóficas, científicas e culturais vigentes. Então, são os erros que esses próprios cientistas e filósofos, afinal, cientistas e filósofos são seres humanos, eles erravam, só que as pessoas tomavam aquilo como algo verdadeiro. Tá? Então, são esses 4 tipos de ídolos aí, de erros enraizados que não ajudaram na contribuição para a ciência daquele período. E aí ele vai criar um método indutivo para a consolidação da ciência e para essa construção de teorias e hipóteses. O que é esse método indutivo, então? Então, para combater os erros provocados pelos ídolos, Francis Bacon propôs um método indutivo de investigação baseado no exame rigoroso dos fenômenos naturais que cumpririam as seguintes etapas: observação, né, atenta e rigorosa da natureza para a coleta de informações. Então, ir a campo. O cientista, o físico, o químico, o biólogo tem que ir a campo e fazer essa observação. A organização racional dos dados colhidos empiricamente. O que seria essa organização racional? É colocar na linguagem matemática aquilo que se observou na natureza, através de gráficos, dados, né? Então, seria uma organização. E aí, formulação de explicações gerais, que seriam a criação de hipóteses, que passam a levar à compreensão de fenômenos estudados. Com aqueles dados, você cria hipóteses, e aí depois você volta ao campo para poder ver se aquela hipótese é aplicada mesmo ou não. Comprovação ou não dessa hipótese, né, formulada, mediante experimentações repetidas em novas circunstâncias. E aí sim a criação de uma nova teoria, porque antes as teorias eram criadas sem nenhum tipo de método. Então ele cria esse método indutivo para poder verificar e comprovar aquilo que está sendo pesquisado nas universidades. Então a gente tem aqui um gráfico mostrando como que aconteceria esse método. Então observação dos fenômenos, né? Depois feita a observação dos fenômenos, você vai lá para B, que seria a criação do método matemático, a criação de um modelo, de uma hipótese, de leis, teorias, princípios e conceitos, e aí a aplicação de novo aí na realidade, né? Existem algumas causas não observáveis que você não colocou dentro daquelas hipóteses? Quais são as variantes aí que ocorreram diante daquela hipótese criada? E aí sim, a construção de uma teoria. Tá? Então, esses aí são os 4 passos desse método indutivo aí do Francis Bacon. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Turma? Professora, Pode falar. pode fazer um favor? Você pode voltar naquele slide que era dos ídolos, que eu não consegui anotar o último. Sim. E sobre anotar, já vou falar também uma coisa importante aí para vocês. Espera aí. Obrigado. Voltei. Esse aqui, né? Pessoal, todo esse material aí para você, sobre ídolos, sobre a teoria do Francis Bacon, a do próprio Montaigne, do Maquiavel, que foi da aula passada também, já tá lá no Moodle. Tá compartilhando ainda?
slide? Não, acho Não, Sora. não. Espera aí. Essas tecnologias, viu, acabam me atrapalhando. Tá aí. Então, vamos lá. Sobre o material de apoio que fala sobre a questão dos ídolos do Francis Bacon, Maquiavel, Montaigne, tudo aquilo que a gente viu até agora, já tá no Moodle para vocês. É um material que ficou um pouco longo e vai até Descartes. Só que vocês não precisam de ler tudo até Descartes por enquanto. Dá para ir até Francis Bacon, que é onde foi a nossa aula, mas já tá tudo lá, tá? Também vou colocar esses slides, então quem não teve tempo aí de anotar, são só 40 minutinhos, às vezes bate um desespero, eu vou passando rápido para poder dar tempo e dar conta de tudo aquilo que eu tinha pensado em passar para vocês. Então, eu vou colocar os slides também em PDF lá para vocês. E tem também uma atividade, que é um campo, está escrito tarefas já sobre ídolos. A gente viu que são 4 tipos de ídolos que levam os cientistas do período do Renascimento ao erro, que é a crítica que o Francis Bacon vai fazer, né? A gente vai pensar nesses 4 tipos de ídolos, mas que levam o homem de agora ao erro. Então, qual seria, por exemplo, o ídolo da tribo para vocês, né? Que induzem o homem ao erro. Qual seria o ídolo da caverna, que a gente aceita, por exemplo, fake news, né? A gente aceita como sombras, toma aquilo como verdade e acaba sendo induzidos ao erro. Então, vocês vão pensar em 4 ídolos contemporâneos, nos dias de hoje, que levam os homens ao erro e vão justificar, explicar o porquê desses ídolos. Deu para entender essa tarefa? Ô, Sora, Pode falar. eu não entendi muito bem o ídolo do teatro. Então, vamos lá para o ídolo do teatro, né? Que são as falsas noções provenientes das concepções filosóficas, científicas, culturais vigentes. Tem algum filósofo ou cientista hoje, contemporâneo, que seja famosinho e que todo mundo aceita ele como verdade? O que você acha, Maria Clara? Você consegue... Não sei, Sora. Talvez Sócrates ou Aristóteles, tipo, tem algumas coisas. Não sei, Sora. Então, se a gente for pegar, por exemplo, o que é o teatro? É aquilo que aparece, né? Que as pessoas aplaudem. Eu vou fazer uma crítica ao filósofo, tá? Que é meu campo, então eu observo muito mais. Para mim, aquele que induz ao erro, assim, pessoas a pensarem de maneira um pouco, não dogmática, mas não aprofundada, seria o Mário Sérgio Cortella, por exemplo, né? Ele tá aí no Instagram, ele tá aí aparecendo para as pessoas, isso não é ruim, afinal ele tá popularizando a filosofia, não tem problema nenhum, mas ele não aprofunda o seu pensamento em sobre nenhuma questão. Se você for pegar o discurso dele, é sempre o mesmo, só que ele muda só de tema, né? Então, ele seria aí um ídolo do teatro. Ele está sendo aplaudido, ele está aparecendo, por um lado é bom porque ele populariza a filosofia, mostra para as pessoas que a filosofia cria um certo ponto, uma certa racionalidade crítica, só que ao mesmo tempo ele não se aprofunda, né? Ele não provoca com que essas pessoas vão buscar mais por si mesmo conhecimento. Ele fala, as pessoas aceitam e pronto, e acabou. Deu para entender, Maria Clara? O que seria o ídolo? Tá? Entendi. E tem isso também na ciência, tem também isso em relação à sociologia, a questão dos padrões, sempre tem, né? Então é aquele que está sendo aplaudido por todo mundo toma ele como uma verdade, não vai buscar mais, né, por si mesmo, ele não induz a pessoa a buscar sozinha mais conhecimento, e elas aceitam aquilo como uma verdade. Então o ídolo do teatro seria isso, nos dias de hoje. Entendi. Obrigada, Sora. Tá? Mais alguém tem alguma dúvida? Robertinha, eu não entendi muito bem o ídolo da tribo. Então vamos lá para o ídolo da tribo. Então, são as falsas noções provenientes das próprias limitações da natureza da espécie humana, tá? Qual que é a maior limitação da espécie humana que a gente tem? É o uso da razão. Tem certas coisas que a razão não consegue alcançar, não consegue comprovar ou falar sobre, né? Por exemplo, a própria existência de Deus, que era uma questão presente ali na época do Renascimento. Se
a minha razão é limitada, se eu não consigo explicar a razão, a existência de Deus, por que então eu vou me cansar ou ficar me debruçando cansativamente, como foi o caso, por exemplo, do Tomás de Aquino, para tentar explicar ou dar uma prova da existência de Deus através do uso da razão, sendo que a existência de Deus é uma questão de fé, não uma questão da razão, da racionalidade, né? Então, o ser humano tem seus limites, né? A gente não pode, por exemplo, julgar ou falar que foi por culpa de algum chinês que comeu carne de morcego e por isso que o mundo está desse jeito, tá com essa pandemia toda. Não, minha razão tem limite, vamos buscar, vamos tentar explicar com o uso da razão, mas não criar imaginações através do uso da razão, só para poder dar uma desculpa, só para poder dar uma resposta, né? E às vezes é importante a gente parar e perceber, tipo, putz, eu não sei, vamos buscar juntos, né? Ou, putz, isso não tem uma resposta, a minha razão é limitada, porque o ser humano é limitado, o nosso uso da nossa razão, né? Então, seria mais ou menos isso, Marcela. Deu para entender? Sim, obrigada. Valeu. Mais alguma dúvida, queridos? Não? Então, lá no Moodle eu já criei o campo tarefa. Essa tarefa eu dei um prazo longo, porque eu sei que vocês estão sobrecarregados. Eu acho que até o dia 20, até o dia 18, mais ou menos, tem lá. Já está esse campo, todo o material está lá, o slide também já está lá. E a aula eu vou postar para vocês na pastinha também de hoje, tá? Francis Bacon, é bacana vocês terem essa atenção sobre ele, porque vira e mexe ele cai como pegadinha aí no Enem, e vocês sabendo se responder, pensei nessa teoria que é simples, né? A teoria dos ídolos e a criação do método indutivo. Vocês já saem aí com uma questão ou mais na frente dos outros que estão prestando o Enem, beleza? E alguma dúvida, pode mandar por e-mail, pode mandar para o Moodle, que a gente fala um pouquinho mais sobre isso, tá? Ficou alguma dúvida, turma? Não? Então, a nossa aula acaba aqui. E já daqui a pouquinho eu já posto ela para vocês lá no Moodle. Uma ótima semana para todo mundo. Beijos para vocês. Se cuidem. Tchau, tchau, turma. Tchau, Sora, obrigada. Tchau, Sora. Professor, até mais. Tchau, Sora. Até Obrigada. mais. Falou, senhor. Tchau. Tchau, Sora. Obrigado. Tchau, tchau, queridos.